Que a graça e a paz do Senhor esteja presente de forma abundante em nossas vidas aqui nessa manhã. E você também, que nos acompanha pela internet, que Deus seja bondoso, na verdade, continue sendo bondoso e generoso com você. Eu quero que os irmãos abram, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos continuar a exposição desse livro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar no verso 13 ao verso 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao 16. Como a gente sabe que é a parte mais importante da reflexão, a leitura da Escritura, então por isso que eu estou esperando todos os irmãos abrirem. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Diz assim a Escritura Sagrada: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Senhor, nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações agora, que o Senhor use do milagre da pregação para transformar nossas vidas, fazer-nos mais parecidos com Cristo, converter pessoas aqui e até aquelas que ainda nem assistiram esse vídeo. O Senhor tem poder para todas as coisas. Só não me deixe atrapalhar, Senhor, o teu agir. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. É assim que nós oramos pelos méritos de Jesus. Amém. Antes da gente começar a exposição desses versículos, a gente precisa relembrar algumas coisas sobre essa carta, tendo em vista que já faz um tempo que a gente começou essa exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a chegada de Paulo na cidade de Tessalônica. A gente sabe, lá em Atos 17, que Paulo chega à cidade de Tessalônica depois de sair de Filipos. Ele sai na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e Timóteo. Ele sai de Filipos, chega em Tessalônica, uma cidade muito grande, uma cidade que na época tinha mais de 200 mil habitantes. Ele chega na cidade, como é de seu costume, ele vai pregar na sinagoga dos judeus por pelo menos 3 semanas. Paulo prega a palavra de Deus, a palavra genuína, e pessoas se convertem ali, abandonam seus ídolos, são transformadas, há um grande avivamento naquela cidade. Só que, como sempre acontece nas viagens, nas investidas de Paulo, os judeus, a gente vê isso lá em Atos 17 ainda, os judeus enciumados, eles juntam pessoas e fazem um alvoroço na cidade. Paulo, então, precisa sair da cidade, fugido, porque eles querem pegar Paulo. Paulo, a gente não sabe onde Paulo estava exatamente, mas as pessoas não conseguem pegar Paulo, não conseguem prender Paulo. Então, os irmãos levam Paulo durante a noite, fugido de Tessalônica. E não esqueçam dessa informação, porque ela é muito importante para que a gente possa entender o texto. Paulo não sai da cidade se despedindo normalmente dos irmãos. Estou indo, até a próxima vez. Não, ele sai fugido de lá, não por sua vontade, mas pelas circunstâncias. Não esqueçam dessa informação, senão a gente não vai entender direito o texto. Ele sai então, Atos 17 ainda, ele sai de lá, ele vai para Bereia,
De Bereia, ele vai para Atenas, e de Atenas, ele vai para Corinto. E a gente chega lá em Atos 18. Só que, nesse meio termo, antes dele chegar em Corinto, o que acontece? Ele não aguenta de preocupação com aquela igreja. Por quê? A gente acabou de ver que ele saiu fugido de lá. Ele não teve tempo de se despedir, ele não teve tempo de ensinar exatamente aquilo que ele queria para aqueles irmãos, e ele fica preocupado se o seu trabalho, o trabalho dele com os outros irmãos, teria sido em vão. Aqueles irmãos, em meio àquela tribulação, se eles abandonariam a fé, se eles iam continuar realmente, se eles estavam firmes. Paulo não sabia. Então ele, extremamente angustiado, manda Timóteo lá para Tessalônica. Timóteo, vai lá saber como é que os irmãos estão, porque eu não aguento mais, eu preciso saber se o trabalho que a gente teve lá realmente continua frutificando. Isso tudo entre Atos 17 e Atos 18. Quando Paulo chega em Corinto, em Atos 18, Timóteo regressa de Tessalônica. Onde é que a gente sabe disso? A gente sabe disso no capítulo 3 da carta que a gente está lendo. A gente ainda não vai expor esse texto hoje, mas a gente sabe por causa do capítulo 3. Paulo, então, chega em Tessalônica, na verdade, Timóteo chega em Corinto e diz para Paulo, olha, Paulo, a igreja lá está crescendo. Os irmãos continuam na fé. Os irmãos estão firmes, apesar das dificuldades. E ele dá todo o relatório que a gente não sabe, a Escritura não nos revela exatamente como foi esse relatório a Paulo, mas a gente tem uma ideia do que Timóteo falou para ele e os problemas que estavam acontecendo naquela cidade, ou o porquê Paulo escreveu essa carta. E eu queria lembrar para os irmãos, pelo menos 2 razões pelas quais Paulo escreveu essa carta, que é exatamente para a gente chegar no versículo que nós lemos. A primeira razão, o porquê Paulo escreveu essa carta, foi para agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. A gente vê isso no capítulo 1, nós já estudamos isso. Então, algo interessante é que de todas as epístolas que Paulo escreveu, a maior ação de graças está aqui na carta de 1 Tessalonicenses. É como se Paulo agradecesse a Deus e não quisesse parar de agradecer. Olha, eu agradeço a Deus porque vocês têm apresentado uma fé operante, vocês têm apresentado um amor que é abnegado, vocês têm uma esperança firme, eu tenho certeza que vocês são crentes. Olha, tanto é que vocês agora são imitadores de Cristo, e são nossos imitadores, tudo isso lá no capítulo 1, do verso 1 ao 10. Eu estou tão feliz, Paulo dizendo, eu estou tão feliz e agradeço tanto a Deus, que em todos os lugares se escuta sobre a fé de vocês. Vocês são um exemplo para todo mundo que está perto e que está longe. Você imagina só. Então Paulo passa um capítulo lá agradecendo a Deus por causa da obra que o próprio Deus tinha feito naquela igreja. Quando vai para o capítulo 2, que nós estudamos na exposição passada, Paulo muda o tom. Paulo parece que ele sai de um agradecimento para uma espécie de defesa. No capítulo 2, do verso 1 ao 12, o que é que Paulo faz? A segunda razão, e aí entra a segunda razão do porquê Paulo escreveu essa carta. Paulo escreveu essa carta também para combater uma fofoca, digamos assim, que estava havendo no meio da igreja, de que as intenções de Paulo não eram genuínas, não eram intenções de fato puras, intenções baseadas na glória de Deus. O que é que eles estavam dizendo? Preste atenção naquela informação que eu falei no início. Paulo saiu de lá fugido, Paulo saiu de lá à noite, os irmãos levaram Paulo para Bereia. A fofoca que estava havendo lá, ou a conversa que estava havendo lá era a seguinte: será que Paulo veio para Tessalônica porque nos ama ou por causa do dinheiro? Esse era um ponto. Será que Paulo veio para nós porque ele queria realmente que a gente fosse convertido a Deus, que a gente crescesse na fé, ou simplesmente ele queria aparecer, ele queria a glória de nós? Era isso que estava no meio ali dessa desconfiança. E Paulo precisa se defender. Não só pelo fato de se defender em si, mas porque ele sabe que quando se ataca o mensageiro, a mensagem fica comprometida. Então Paulo precisa se defender. Então ele vai se defender do versículo 1, capítulo 2, ao versículo 12. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, vocês sabem que eu não cheguei até vocês de mãos vazias.
Eu trouxe para vocês o Evangelho. Vocês sabem que eu sofri perseguição em Filipos. Vocês sabem que eu apanhei. Vocês sabem que eu fui preso. Mas mesmo assim eu continuei. Vocês sabem que eu não busquei o dinheiro de vocês. Eu trabalhei, Paulo diz aqui, olha, eu trabalhei com minhas próprias mãos para não ser pesado a vocês. Vocês sabem, e ele diz algo assim que emociona, ele diz, olha, vocês sabem que se preciso for, ou se preciso fosse, eu daria minha própria vida por vocês, e não só o Evangelho. E ele diz, olha, vocês são testemunhas da forma como eu vivi entre vocês, justa, piedosamente, vocês não têm o que me acusar, vocês não têm do que me acusar. Eu vivi de forma íntegra em relação a vocês. Não foi por outra razão, senão por amor a Deus e amor ao Evangelho. Foi por isso que eu fui até vocês. E ele passa esses 12 versículos defendendo as suas intenções. E ele entra no versículo 13, que foi exatamente o que nós lemos hoje. E parece que Paulo muda de tom novamente. Ele está em uma defesa em relação às suas intenções, e ele passa agora para um agradecimento. Mais uma vez, Paulo agradece. No versículo 13, como a gente leu, ele diz, olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E a gente pode pensar em duas razões do porquê Paulo muda esse tom aqui. A primeira é porque Paulo poderia estar agora, ao invés de defender suas intenções, ele passa agora a defender a mensagem que ele prega. Olha, não só as minhas intenções foram intenções corretas, como a mensagem que eu preguei para vocês foi uma mensagem correta. Pode ser essa a intenção de Paulo aqui. Porque ele diz, olha, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Ele vai defender aqui a intenção, não a intenção do seu coração, o porquê ele fazia aquilo, mas a sua mensagem, o que ele pregou. Essa é uma razão. E a outra, os estudiosos, eles não batem o martelo em relação a isso. A outra razão é porque simplesmente Paulo quer agradecer a Deus. E eu sou muito afeito a essa forma. Ok, Paulo está defendendo aqui sim a sua mensagem. Mas não tem como a gente negar, não tem como negar que essa carta é um agradecimento a Deus quase que do início ao fim. E isso é característico dos escritos de Paulo. Ele sai de uma defesa das suas intenções para um agradecimento a Deus. E quando eu comecei a ler e reler e ler novamente, isso me chamou a atenção porque é como se Paulo dissesse assim, ok, eu preciso me defender, eu preciso defender as minhas intenções. Mas acima disso, ou a despeito de qualquer outra coisa, a despeito de qualquer desconfiança ou qualquer dificuldade, eu preciso agradecer a Deus. Eu não devo ficar preso a essas dificuldades ou a essas coisas que me tiram o sono, digamos assim. Ou você acha que Paulo não estava angustiado com isso? Imagina você vai para um lugar, você apanha, sofre, aí você continua a sua jornada, chega no outro lugar, prega, se esforça, sai de lá fugido. Aí depois de um tempo, chega a conversa para você dizendo que você teve a intenção só de ganhar o dinheiro dos irmãos. E isso, quando você ficou lá, você nem recebeu nada deles, você trabalhou. Apesar de você ter direitos. Imagina você nessa situação. Só que Paulo não escolhe continuar nessa defesa, ele vai para o agradecimento. Ele agradece a Deus, independente de qualquer coisa. Isso aqui já traz uma aplicação séria para nós, e muito importante. Que é onde deve estar o nosso foco. Mesmo em relação a desconfianças, dificuldades ou preocupações. Deve estar no agradecimento. Isso aqui é um desafio. Porque se existem motivos para a nossa preocupação, existem motivos para que nós agradeçamos a Deus. Ou não é? Existem muitos motivos para que a gente agradeça a Deus. Só que a gente precisa ser lembrado disso. E durante a semana, a palavra, ela me confrontou em relação a isso. Problemas eu tenho, todo mundo tem aqui. Angústias, essa era uma angústia de Paulo, porque ele amava aquela igreja. Mas mesmo assim, Paulo escolhe mudar essa sessão em forma de agradecimento. Quantas coisas, meus irmãos, quantas a gente tem para agradecer? E é um desafio para nós.
à medida que uma coisa toma o nosso coração, uma dificuldade toma o nosso coração, a gente lembrar de outra coisa que Deus fez por nós. Claro que existe algo que supera todas as coisas, que é a nossa salvação. Isso é fato. Só que, além dessa salvação, que deveria ser suficiente para nós, imagina, eu desafio você a pensar aí no seu lugar. Nos últimos 15 dias, lembra de algo que é motivo para você agradecer a Deus? Faça esse exercício. Quando você tiver uma dificuldade, ou se você se sentir angustiado por alguma coisa, lembre daquilo que Deus já fez. Nós temos uma dificuldade grande de lembrar das bênçãos que Deus nos fez. Hoje, a gente pode receber uma bênção incrível. Se a gente tiver uma dificuldade nessa semana, aquela bênção que a gente recebeu, já foi. A gente não lembra. Quando eu digo não lembra, não é lembrar cognitivamente falando. Claro, a gente não esquece, mas aquilo ali não faz com que a gente, nossa, que bênção, né? Eu lembro de uma coisa em particular que aconteceu comigo. Eu acho que ela deve estar lá na sala das crianças. Minha irmã, eu lembro que no momento, no ponto ali quando Deus estava trabalhando na sua vida, eu lembro que eu conversava com a minha mãe e a gente passando pelas mesmas dificuldades que todo mundo passa. Mas aí eu olhava para ela e dizia assim: mãe, você acredita que Deus converteu de fato a vida de Priscila? A gente dizia. Aí, naquele momento, as dificuldades, eu disse: rapaz, mas o que é essa dificuldade em relação a esse milagre que a gente está vendo aqui na nossa frente? Sabe? E eu ficava com ela nesse diálogo, dizendo assim: meu amigo, nós somos muito pecadores, né? A gente está reclamando de uma coisa, aí Deus faz um milagre, que é a conversão genuína de fato, está aqui do nosso lado, e a gente escolhe olhar para aquilo ali que não está dando certo. Esses somos nós. É um desafio, meu irmão. Não estou dizendo para você que é fácil, não. Mas assim como Paulo escolheu aqui, guiado pelo Espírito Santo, essa mudança de rota, agora ele saiu de uma defesa das suas intenções, e ele vai para essa nova sessão escolhendo agradecer, ele começa agradecendo. E que essa seja uma verdade para nós. Eu desafio você, essa semana, quando eu falo essa semana porque é algo mais próximo, sempre que houver alguma coisa que tire a sua paz, ou que esteja lhe angustiando no momento, faz assim: peraí, que agora eu vou lembrar de uma bênção que Deus fez na minha vida. Eu desafio você a fazer isso. E se você realmente pensar, se você refletir, meditar, pela graça de Deus, você vai dar uma risada assim, vai dizer: oh meu Deus, eu reclamo tanto. Não só o fato de reclamar, mas eu me angustio tanto, sabendo que Deus pode fazer tantas outras coisas. Agradecimento. É isso que Paulo faz aqui. Continuando, ele diz assim, verso 13: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. Agora vamos lá, vamos entrar aqui no que Paulo está falando. Quando ele diz outra razão, é porque existe uma primeira razão do que Paulo agradeceu a Deus. E essa razão está lá no capítulo 1. Volta lá um pouquinho para mim. Versículo 3. Olha a primeira razão pela qual Paulo agradeceu a Deus. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira razão pela qual Paulo agradeceu a Deus aqui foi exatamente no capítulo 1, quando ele disse: olha, eu agradeço a Deus porque a fé de vocês é uma fé firme, operosa, que o amor de vocês é um amor abnegado e a esperança que vocês têm na vinda de Jesus Cristo é firme. Essa foi a primeira razão. E Paulo começa aqui dizendo: olha, outra razão eu tenho, nós. Quando ele usa nós, ele se refere a todos os seus cooperadores. Outra razão nós temos para agradecer, dar graças a Deus. Que razão é essa? Ele continua: é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Ou seja, ele diz: olha, outra razão eu tenho, porque vocês receberam a palavra que nós pregamos, e não é uma palavra qualquer. É de quem? É a palavra de Deus, que é de Deus. Continuando: acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus.
Ou seja, Paulo está agradecendo a Deus, porque aqueles irmãos, quando eles receberam a palavra, eles receberam de fato como palavra de Deus. Não simplesmente como um discurso, como uma oratória, como uma explicação. Eles realmente disseram, isso que ele está falando é verdade, e isso pode de fato transformar a minha vida. E ele continua dizendo, olha, a qual, essa palavra, versículo 3 ainda, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, eu agradeço a Deus, porque a palavra que foi pregada por nós em vocês, que é uma palavra de Deus, ela está operando eficazmente. E como é que a gente sabe que essa palavra operou eficazmente em nós? No capítulo 1, esse trecho aqui, o versículo 3 ao 16, é praticamente um espelho ou um complemento daquilo que Paulo já falou no capítulo 1. Porque no capítulo 1, eu convido você a ler aqui, versículo 6. Olha o que aconteceu depois que Paulo pregou aquela palavra para aqueles irmãos. Versículo 6. Além da fé que eles tiveram, da esperança e do amor, olha só, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo. Olha só o que ele diz àquela igreja. Vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha só o que Paulo diz aqui. A palavra que ele pregou, de fato, gerou mudança, transformação na vida daqueles irmãos. O que aconteceu? Eles passaram a imitar Jesus Cristo, eles passaram a ser modelo para as outras igrejas, de tal forma que Paulo diz, olha, vocês são um modelo tão fiel de Cristo, que eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma. Você imagina a transformação que foi feita na vida daquelas pessoas, através da palavra de Deus. Paulo agradece porque eles pregou a palavra de Deus, de fato, e houve mudança. Eles abandonaram os ídolos, houve um avivamento naquele lugar. E esse é o agradecimento de Paulo, esse é o início da sentença aqui. Só que é algo interessante aqui, foi a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. A pregação fiel da Escritura, eu creio dessa forma, e toda a liderança da igreja aqui também crê dessa forma, é a palavra de Deus que vai transformar as nossas vidas. Então, se você for tentado, meu irmão, você que está aqui, ou você que está assistindo, se você for tentado a pensar assim, mas na minha igreja, se você não fizer parte aqui desta comunidade, mas na minha igreja eu não gosto tanto porque não tem tantas atividades, não tem tantos eventos, não tem tantas coisas, e eu acho que é dessa forma que a igreja cresce, talvez a igreja presbiteriana do Pirangi é uma igreja muito parada, não tem tantas coisas. Eu quero dizer para você que o que realmente vai fazer a diferença na nossa vida é a pregação fiel da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ter outras coisas, mas o centro é a Escritura. É isso que deve motivar você a vir para cá. É isso que deve me motivar a vir para cá. Certo? Sabe por quê? Vamos ser bem práticos. Você escuta essa palavra de hoje, que está sendo pregada, pela graça e misericórdia de Deus, Deus toca no seu coração, age de uma forma que eu não consigo agir e nem você consegue agir. Amanhã há uma transformação na sua vida. Quando eu digo uma transformação, a gente está em constante transformação, mas há um desejo de mudança grande na sua vida que ninguém vai perceber. Agora, isso foi gerado por causa da pregação da palavra. É a pregação da palavra que vai fazer com que a gente termine o dia de hoje, ou continue o dia de hoje e diga, amanhã eu quero abandonar esse pecado, eu quero abandonar esse pecado, eu quero me parecer mais por Cristo. Sabe, quem é crente de fato, sabe do que eu estou falando. Sabe quando você é confrontado, quando você é consolado, exortado e você diz, tá bom, vamos em frente. Eu sei que eu tenho errado aqui, eu sei que eu tenho errado aqui, mas as misericórdias se renovam e Deus falou comigo e eu vou continuar lutando. Essa é a experiência do cristão. Eu sei que você tem pecados assim como eu, que precisam ser combatidos. Eu não preciso conhecer sua vida para saber disso. Eu tenho, você tem. Então existem situações na nossa vida que só vão ser
a gente só vai conseguir progredir na nossa caminhada cristã através da pregação fiel da Escritura. E eu estou falando isso no contexto de igreja. É claro que você tem que ler sua Bíblia em casa, é claro que você tem que orar em casa, mas eu estou falando na igreja. Esse é o centro. Então, meu irmão, ore pelo pastor Diogo, principalmente, que é aquele que Deus chamou para estar à frente aqui, para pregar numa quantidade maior de vezes, porque não é fácil. Ore pelos presbíteros, porque, de fato, como Calvino dizia, o púlpito é de onde Deus dirige ou governa a sua igreja. E a gente precisa exatamente disso. Porque quando eu vejo esse testemunho aqui da mudança da igreja de Tessalônica, eu não vejo que isso simplesmente foi algo pontual e não possa acontecer aqui. Pode sim. Pode sim. Deus pode sim continuar trabalhando na nossa vida tal que a gente se pareça cada vez mais com Cristo, que a gente ame mais a Deus, ame mais os nossos irmãos. Claro que existem outras coisas a serem acrescentadas à pregação, óbvio, mas eu estou falando, tendo base o que Paulo disse aqui, a pregação fiel da Escritura. Agora, ele entra no versículo 14, continuando aqui, dizendo, ele vai provar para nós por que a pregação da palavra foi eficaz. Ok, ele já disse no capítulo 1 que eles mudaram de vida, abandonaram os ídolos, passaram a ser modelo. Inclusive no versículo 6, ele diz que a gente acabou de ler, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. É como se Paulo pegasse esse versículo 6 e desenvolvesse aqui, a partir do versículo 14. Ele vai dizer, olha, eu vou desenvolver o que eu já falei antes, certo? Ele diz assim, olha, tanto é assim, ou seja, é tão verdade, ou é verdade de tal forma que a palavra transformou, ela teve efeito na vida de vocês, que o quê? Que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Esse é o argumento de Paulo. Olha, eu vou provar para vocês que, de fato, a palavra teve efeito em vocês, porque vocês se tornaram imitadores. Ele já disse, no capítulo 1, versículo 6, que a igreja tinha se tornado imitadora de Cristo e de Paulo, dos seus companheiros. E agora, Paulo diz, olha, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Agora a pergunta fica, por que Paulo usa o exemplo da igreja de Judéia, da Judéia? A gente sabe que Paulo está se referindo aqui à primeira igreja, onde nasceu de fato, onde os discípulos estavam. Ele está falando aqui da igreja de Jerusalém. Os primeiros cristãos ali que começaram a seguir Jesus depois da pregação de Pedro e tudo aquilo, ele está falando desse pessoal. Por que ele está usando o exemplo de imitação com aquela igreja, em relação àquela igreja? Aí ele vai desenvolver. Porque, ainda versículo 14, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vamos lá, o argumento de Paulo é o seguinte, olha, a palavra gerou efeito em vocês, eu agradeço a Deus por isso. Quer uma prova? Vocês passaram a ser imitadores das igrejas da Judéia. Como é que vocês passaram a ser imitadores? Porque vocês sofreram da mesma forma que eles sofreram. Do mesmo jeito que eles sofreram dos judeus, vocês sofreram dos seus patrícios. Aí a gente precisa parar um pouquinho aqui. Quais são os patrícios que eles falam aqui? Muito provavelmente não é simplesmente a questão da raça ou da etnia aqui. Ele está falando dos habitantes de Tessalônica. Paulo está dizendo, olha, vocês são imitadores de Deus, ou vocês são imitadores de Cristo, imitadores nossos, imitadores das igrejas da Judéia, porque vocês sofreram da mesma forma. Na cidade de vocês, as pessoas te perseguiram, do mesmo jeito que os judeus perseguiram a igreja mãe, digamos assim. Vocês lembram do exemplo de Estevão? Todo mundo lembra aqui do exemplo de Estevão. O próprio Paulo perseguia a igreja. Então, a ideia é essa. A igreja da Judéia sofreu muito. A igreja da Judéia sofreu muito porque os judeus não aceitavam, de forma geral, o Cristo. Eles não aceitavam a mensagem. Então, eles perseguiram ferrenhamente aqueles irmãos. Então, da mesma forma que isso aconteceu com eles, aconteceu com essa igreja em Tessalônica. Não nos é relatado como foi essa perseguição. Agora, imagina só, Paulo, em Atos 17, Paulo sai da igreja, fugido, como os irmãos sabem, como a gente falou, e vocês acham que depois que Paulo saiu, aquelas pessoas ficaram em paz, tranquilas?
Não, elas foram perseguidas. Muito provavelmente elas foram perseguidas. E a confirmação está aqui. Elas foram perseguidas. E um comentarista chamou a atenção a isso aqui, né, quando Paulo usa desse argumento aqui, da imitação, em relação ao sofrimento, ele diz o seguinte: olha, Paulo está elogiando os irmãos aqui. Paulo não está denegrindo eles. E Paulo está dizendo assim, em outras palavras, vocês são bem-sucedidos. Porque vocês estão imitando a Cristo, vocês estão sofrendo. E ele chama a atenção, aplicando isso aqui, ele chama a atenção de como o sucesso em relação ao mundo é e como é ser bem-sucedido em relação ao reino de Deus. Os irmãos estavam sofrendo perseguição, a gente não sabe exatamente como era essa perseguição, mas eles estavam sofrendo, eles não estavam em paz. E Paulo diz, ok, glória a Deus por isso. Graças a Deus porque isso está acontecendo. E no mundo é totalmente o oposto. Então, a gente sabe que ser bem-sucedido para o reino, ou no reino, não é da mesma forma. E isso vai muito além de um ser bem-sucedido em relação a dinheiro ou qualquer outras coisas. Não é isso, o ponto aqui não é esse. Mas a gente sabe que, com o advento das redes sociais, existe algo que é passado para as pessoas que veem, que é o seguinte: olha, pega um artista desse ou qualquer outra pessoa dessa muito famosa. Então, o que passa daquela pessoa para nós, mesmo que ela não diga, mas inconscientemente, toda a mídia e toda a estrutura secularizada passa a dizer o seguinte: olha, você está olhando para, está vendo a vida dela? Sorrisos, alegrias, a gente sabe que não é aquilo, mas você sabe o que é aquilo ali? Aquilo é ser bem-sucedido. Aquilo é ser bem-sucedido. E Paulo está dizendo aqui que não. Pelo um ponto simples. Ser bem-sucedido significa fazer aquilo para o qual você foi destinado. E para que nós somos destinados? Nós sabemos que nós somos criados para a glória de Deus. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, viver para a glória de Deus implica em sofrimento. Seja ele de qualquer forma. Aqui era um sofrimento específico por servir a Jesus. E esse é o argumento de Paulo. E ele vai para o versículo 15, agora entrando na particularidade dos judeus. Ele vai falar um pouco sobre esse pecado dos judeus. Certo, vocês sofreram como os judeus perseguiram a igreja da Judéia. Agora, vamos falar um pouco dos judeus? Aí Paulo fala, versículo 15, os quais, quem são esses? Os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Ele vai desenvolver essa ideia aqui, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas. O que significa isso? Paulo não está dizendo aqui que foi na hora lá que crucificaram, que colocaram lá os cravos, a coroa, que foi do povo judeu. Não, a gente sabe que não. Mas a gente sabe que foi uma trama dos judeus. Pegou Deus de surpresa? Não pegou Deus de surpresa, óbvio. Mas Paulo usa isso aqui, dizendo, olha, eles perseguem a igreja mãe, não só isso, eles mataram o Senhor Jesus e os profetas. Jerusalém é conhecida como a cidade que mata os seus profetas. Jesus até se lamenta olhando. Ele diz, olha, eles não só mataram o Senhor Jesus e os profetas, continuando, como também nos perseguiram. O que Paulo está falando aqui? Está falando exatamente da perseguição de Atos 17. Vamos ler. Atos 17. Como é que foi essa perseguição? Depois que Paulo pregou, Atos 17, versículo 4. Versículo 5, desculpa. Depois que Paulo pregou as 3 semanas, o que aconteceu? Olha só. Os judeus, porém,
movidos de inveja, trazendo consigo uns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Essa foi a perseguição. Provavelmente a perseguição que Paulo está se referindo é essa, porque eles sabiam disso. Paulo estava escrevendo para eles sabiam do que tinha acontecido. Então, os judeus não só mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também perseguiram a Paulo e seus companheiros. O que mais? E não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens. Esses são os judeus. Claro que Paulo está usando aqui judeus como nação. Ele não está dizendo que todos os judeus fazem isso, porque Paulo era judeu também. Os judeus, como nação, fizeram isso. Mataram o Senhor Jesus e os profetas, perseguiram a Paulo, eles não agradam a Deus. Eles são adversários de todos os homens. E essa expressão aqui, adversários de todos os homens, a maioria dos intérpretes entende que Paulo está falando disso como esse povo exclusivista. O judeu que ele está falando, não são todos, mas é aquele que diz assim: a salvação é só nossa. Não pode ninguém ter mais a salvação. A salvação é dos judeus, não é através dos judeus, é dos judeus e ponto. Então, por isso, Paulo usa essa expressão, adversários de todos os homens. Essa religião exclusivista que não era baseada na lei, era baseada nos próprios pecados dele e na tradição dos homens. E Paulo continua no versículo 16. Olha só, por que eles não agradam a Deus? Ele continua: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo aqui está acrescentando ao seu raciocínio. Ele diz: olha, os judeus, além de tudo isso, eles nos impediram de falar aos gentios. Eles não querem que os gentios escutem a palavra. E o que vai acontecer com eles? Versículo 16 ainda. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A figura aqui são duas. Uma balança, aquela balança antiga, tem dois pratos, onde a gente coloca um prato aqui, outro aqui, a gente vai colocando a refeição, e há aquela balança, né, vai para cima, para baixo, dependendo da quantidade do peso. E a ideia aqui é quando uma balança ela está muito pesada, está enchendo. Essa é a ideia dos pecados que ele está se referindo aqui. E esse enchendo é a ideia de continuidade. Está continuando enchendo. Ou, a segunda ideia que pode ser aqui é aquela ideia do cálice, que está enchendo. Ou seja, tudo isso que os judeus fizeram, está enchendo o cálice deles. Os pecados deles estão sendo acumulados ali. E o resultado disso é assustador. Porque ele diz: a ira, fim do versículo 16, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E aqui, essa expressão ela não é tão simples de interpretar, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Paulo conclui aqui dizendo que, olha, eles estão enchendo a medida dos seus pecados, e a ira sobreveio. Essa tradução aqui, quando vem do grego para cá, de fato é isso, é algo passado. A ira sobreveio contra eles, definitivamente. E o que é essa ira de Deus aqui? Esse aqui é o ponto. Que ira é essa? Se já veio essa ira, como é que é essa ira? A gente pode pensar aqui em duas coisas. Primeiro, é que essa ira de Deus aqui contra os judeus já veio e ela se mostrou de que forma? Deus endurecendo o coração deles. Por exemplo, Paulo lá em Romanos, capítulo 1, ele diz que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. É aquilo que a gente diz. Quando Deus faz assim, olha, é isso que você quer? Então continue assim. Meus irmãos, não há castigo de Deus pior que esse. Às vezes a gente olha para algumas situações
até no nosso país mesmo. E se a gente não de fato tiver a nossa mente alicerçada na Escritura, a gente questiona. A gente diz assim, como é que tal pessoa, fazendo tudo isso que ela faz, ela ainda consegue ter uma vida próspera, entre aspas, falando em relação a dinheiro, ele tem saúde, ele tem uma família, como é que isso pode acontecer? E se você não entender isso aqui, você vai ficar como Asaf. Como é que pode? E não existe uma ira maior de Deus, quando Deus diz assim, é isso que você quer, meu querido? Continue assim. Meus irmãos, isso não acontece conosco. Se você é crente, já aconteceu isso. Às vezes, as coisas vão dando errado aos nossos olhos, porque Deus nos ama tanto que Ele não permite que aquilo aconteça. Isso já aconteceu com você? Você vai, você tenta e não dá certo. Aí você fica, meu Deus, mas as coisas só dão errado para mim. As coisas só eu tento ir por esse caminho, dá errado, eu tento por esse caminho, dá errado. Já aconteceu com você, com certeza. E não dá certo, aos seus olhos não deu certo. Mas o que é dar certo, meu querido? O que é dar certo? Dar certo na nossa vida, ou fazer bem para nós, realmente, se você for a fundo do que é o bem para nós, o que é o bem para nós? Se você for cada vez mais fundo, o nosso maior bem é nos parecer mais com Cristo. É isso que é o nosso maior bem aqui. Então, se essa situação não vai fazer com que você se pareça mais com Cristo, Cristo lhe ama e isso não vai acontecer. Ou isso vai acontecer até certo ponto e Ele não vai mais permitir. Por quê? Porque Ele não vai entregar você as suas paixões. Ele ama você. Agora, se a gente perder de vista o que é esse melhor para nós, aí fica embaraçado. Vocês entendem? Porque se o melhor para mim, vou dar um exemplo simples. Olha, eu estou estudando para uma prova, sei lá, um concurso ou coisa tal, e é o melhor para a minha família, na minha cabeça, né? É o melhor para a minha família vai ficar numa situação melhor, eu vou ter uma condição financeira melhor, o que não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, a gente tem que buscar isso, mas quando eu vejo só por essa ótica, aí eu digo assim, o melhor para mim é isso, mas a gente não consegue enxergar além, e graças a Deus que a gente tem um Senhor bondoso que não permite que certas coisas aconteçam. E é exatamente o contrário que a gente pensa. Quando a gente está meio triste em relação a Deus, a gente olha, rapaz, nada dá certo, isso aqui está errado, eu não consigo, e vai para um lado, vai para o outro. Sabe o que é, meu filho? Sabe o que é, meu querido? É porque aquilo ali não vai fazer com que você se pareça mais com Cristo. E graças a Deus que Ele não permite. Ele não permite. E isso deve gerar uma reflexão para nós. Quando você for orar em relação a uma coisa, a sua oração, você tem que ir mais fundo do que seria ser melhor para você. Não vá simplesmente em situações, isso aqui vai ser melhor por causa disso. Não, vá para uma resposta simples que a Escritura nos diz. A Escritura não me diz se eu preciso passar num concurso tal, se eu preciso fazer emprego tal, se eu preciso morar em cidade tal. Ela não vai dizer essa particularidade. Ela vai dizer simplesmente que o meu propósito é viver para a glória de Deus. E se o meu propósito é viver para a glória de Deus, então tudo o que eu fizer, o melhor para mim vai ser se parecer mais com Cristo. Então, tudo que for baseado nisso, se você for crente de fato, se você foi convertido a Deus, Ele não vai soltar da sua mão. E você vai ficar chorando lá como uma criança, querendo uma coisa e Ele vai puxar. Não vai, não vai, não vai. E Ele vai dizer, não vai, vai por aqui. E a gente vai bater cabeça, vai bater cabeça, vai bater cabeça, e Ele vai dizer, meu filho, você ainda não entendeu que o melhor que eu quero para você é que você se pareça mais com meu filho, com Jesus. Você não entendeu ainda? Isso é o propósito maior. Claro que depois disso, as outras coisas que a gente consegue ver, elas vão aparecer. Mas nem sempre as duas coisas se coincidem. Nem sempre aquele concurso que eu estou falando para você lá, ele vai me fazer mais parecido com Cristo. Não sei porquê, não sei. Por isso que a gente ora. Eu não creio que Deus, de forma ordinária, Ele vai descer e vai dizer, olha, Gutenberg, você vai precisar fazer isso, isso, aquilo, outro. Não, porque a Escritura já foi revelada. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Mas, de forma ordinária, nós seguimos a Escritura. Então, o que é que a gente deve fazer? Eu vou orar, mas sempre tendo isso em vista. Não perca isso de vista, meu irmão. E ore para que eu não perca também. Porque daqui para amanhã, as situações vão acontecer e o meu referencial, ele tem a tendência de mudar.
Mas não faça isso. Lute contra isso. Sempre lembre, o seu maior bem é se parecer mais com Cristo. O que Deus pode fazer de melhor para você, além do que Ele já fez na salvação, o que pode ser a mais aqui é o quê? É tudo que você fizer, tudo cooperar para que você se pareça mais com o Filho dele. Por quê? Porque assim Deus vai ser mais glorificado. Olha só, Deus vai ser mais glorificado com isso e você, de quebra, vai ser mais feliz. Você entende? Deus, Ele não é um Deus cruel a ponto de dizer assim, olha, você precisa me seguir, baixar a cabeça e me seguir e me obedecer, e isso não vai trazer satisfação para a sua alma. Não é assim. Deus, Ele exige a obediência a Ele, por quê? Porque Ele sabe que é só isso que vai satisfazer o seu coração. É só isso. E o ser humano, ele sempre vai querer satisfação. Nós temos um desejo dentro do nosso coração de ser felizes. E Deus sabe que a gente só vai ser feliz, como diz Agostinho, quando a gente descansar nele. E voltando para o texto, foi esse o julgamento de Deus para os judeus. Ele disse, olha, a ira sobreveio sobre eles. Como assim? Eu entreguei eles. E eu disse, vocês querem fazer isso? Façam. Vocês querem perseguir os discípulos, os apóstolos? Persigam. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque Deus quis, Deus decretou isso? Foi, mas isso não anula o pecado dos judeus. Deus disse, vocês querem matar ele? Eu vou permitir. Eu vou decretar. Façam. Você imagina que coisa terrível? Façam. Quando Deus abre as cortinas do nosso querer e diz assim, vá lá, faça o que você quiser. Tenha muito medo, meus irmãos. Quando você usa dessa expressão, eu quero fazer o que eu quiser. Tenha muito medo disso. Porque muitas vezes o que você vai querer, você não vai enxergar o que tem lá na frente. Então Paulo termina, a ira, porém, versículo 16, sobreveio contra eles de uma vez por todas. Esse definitivamente, quando se traduz para o português, no grego ela tem a ideia de dizer assim, olha, finalmente essa ira veio. Essa ira veio de uma vez por todas. Ela chegou. E eles não vão ficar impunes. Do mesmo jeito, os judeus são essas pessoas que às vezes a gente questiona o porquê, aparentemente, elas são prósperas, mais prósperas que nós, e nós não vemos a justiça de Deus ainda. A gente até olha e diz, eu sei que quando houver o julgamento, Deus vai lá, vai separar, e os justos, aqueles que foram justificados em Cristo, vão para o céu, para o novo céu, nova terra, enfim. Mas a gente não consegue enxergar que a justiça de Deus já está sendo feita. É permitir que eles continuem assim. É permitir que eles continuem assim. E se você que está assistindo agora, se esse é o seu ponto, esse estado da sua vida, ore a Deus. Porque, quem sabe, como diz Paulo César do Logos, quem sabe isso pode acontecer com a sua vida. Eu não tenho o poder de fazer isso com você, ninguém tem. Mas Deus pode tirar isso e fazer com que você, que está preso e se sente livre, seja livre, de fato, mesmo estando preso, em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria só relembrar para os irmãos uma aplicação que ficou muito forte no meu coração, que foi sobre o agradecimento. Em meio a tudo isso que eu já falei. Que a gente possa ser grato, meus irmãos, a Deus, por aquilo que Ele fez, em primeira instância, em Cristo Jesus. E tendo em vista o contexto aqui que a gente leu, que a gente seja grato a Deus pelas coisas que Ele não permitiu que a gente fizesse. Pelos caminhos que Ele disse não. Pelas situações que Ele disse não vai. Ou pelas derrotas e tristezas que a gente baixa a cabeça e diga, agora não vou conseguir fazer isso agora só deu, sou um fracassado, né? A gente gosta de se autocomiserar, pecado terrível. Que você olhe para isso e agradeça. Agora você só vai ter condições de agradecer a Deus, de fato, se você entender que Ele está fazendo tudo isso para que você se pareça mais com Cristo. Aí você diz assim, realmente, isso tem sentido, faz sentido.
E é isso que eu quero. Eu vou aceitar. Os tessalonicenses aqui passaram por essas dificuldades. Mas só existe uma razão para que eles passassem por isso, ou tivessem passado por essa situação, e felizes, como diz no capítulo 1. Alegres. Como é que você sofre alegre? Porque você entende que é um processo para algo maior, para que você se pareça mais com Cristo. Amém.